Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo e agora falar a respeito desse jogão de bola, jogo de alta tensão, jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco, Corinthians e Vasco, jogo que vai ser realizado nesse domingo às 16 horas lá na Arena Itaquera, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E como eu falei, é um jogo de alta tensão, né? O Rafael Paiva muito pressionado, já estão dando como certo aí a saída do treinador vascaíno no final da temporada. Já estão dizendo também, se ele perder para o Corinthians, ele vai estar saindo logo após essa partida, vai ser demitido, né? Então ele está entrando muito pressionado e é um jogo importante para as pretensões. O Vasco não pode negociar o resultado a não ser a vitória. Temos que buscar essa vitória a todo momento, já que precisamos aí de somar pontos em busca da classificação para a Copa Libertadores das Américas. Hoje, nesse sábado, que vai estar tendo aí a final da Sul-Americana, o Cruzeiro vencendo esse título, o Vasco vai ter mais uma brecha aí para poder chegar na Copa Libertadores das Américas. Então é de suma importância essa vitória, e o Rafael Paiva ainda está na dúvida do que fazer, se muda o esquema, se não muda, se mantém aí o esquema contra o Internacional. O Vasco que fez ali o primeiro tempo até regular, um primeiro tempo que deu ali esperanças da vitória do Vascaíno ali sobre o Internacional, mas infelizmente ali um segundo tempo abaixo do esperado, o time caiu fisicamente, o Internacional conseguiu achar um gol ali, ele que veio disposto a estar levando pelo menos um empate, vindo de São Januário para pontuar para eles, já estava o suficiente, já que eles já tinham garantido ali a vaga direta para a Libertadores, né? Então o Vasco brigou, mas não conseguiu, e soma aí um jejum, né, indesejável. São 15 anos sem vencer do time do Corinthians lá em São Paulo. São 13 jogos aí, os últimos 13 jogos o Vasco teve apenas 2 vitórias, e uma dessas vitórias é o parâmetro que o Vasco tem que ter para esse jogo. Foi justamente contra o time do Bahia, o Vasco que fez ali um primeiro tempo dos sonhos, né, contra o Bahia, fazendo 3 gols, o time jogando com uma agilidade muito boa, uma movimentação, espaços ali sendo preenchido, e o Vasco ali tem a questão de, nesse jogo, não ter tido ali a presença do Verratti. Então o Rafael Paiva está nessa dúvida. O Verratti, que é o nosso principal artilheiro no ano, né, o artilheiro da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas vem aí com um jejum, né, desagradável, ele que necessitava muito da ajuda ali do Adson e do David. O Rafael Paiva está com dificuldade para armar as jogadas, né, a jogada do Vasco com o Piton pela esquerda cruzando para a área já está manjada. Ele tem que estar ali buscando novas alternativas para criar oportunidades para o Verratti. Infelizmente a gente sabe que o Verratti é um cara que predominantemente é um cara que gosta muito do jogo aéreo, né? A sua principal característica é o jogo aéreo, né? Faz muito gol de cabeça, né? É um jogador sul-americano com mais sucesso nessa questão no momento, né? Então infelizmente aí o Rafael Paiva está tendo muita dificuldade, porque as características dos jogadores do elenco do Vasco não dão ali essa opção ao jogador. Então ele ainda está na dúvida se barra o Verratti, bota o Ryan ali para poder dar essa movimentação que o Verratti não tem, né, para poder estar achando ali o triangulação, fazer aquela parede que o Verratti não tem muito essa característica, né? O Vasco vem sofrendo bastante, tem que mudar, tem que achar rapidamente uma oportunidade ali de estar pontuando, e hoje mais do que nunca a vitória tem que ser, ainda mais por causa aí das falas do Ramon Dias, né, que falou aí que institucionalmente o Corinthians é muito maior que o Vasco, desagradou bastante a todos nós, né, torcedores, diretoria. Depois veio ali tentar botar panos quentes na situação, pedindo desculpa, dizendo que foi mal interpretado, mas isso aí ficou marcado. Espero que seja como combustível para os jogadores, né, entrar empenhado na busca desses 3 pontos. Infelizmente o Vasco tem aí um estigma
de quando o Vasco fica parado aí na data FIFA, muito treinamento, parece que os jogadores, ao invés de aprender novas opções, acabam se perdendo, não sei o que acontece. O Vasco sempre volta mal da data FIFA. Nesse jogo contra o Internacional não foi bem assim, né? Voltou até bem, não teve tanta dificuldade, infelizmente perdeu ali num lance fortuito, né? O Léo tentando tirar uma bola de qualquer maneira, a bola acabou sobrando para o jogador do Internacional que fez o gol. O Vasco agora, que está aí pressionado, ocupa a 10ª colocação com 43 pontos, justamente atrás do Corinthians, que vem em nono ali com 44, um pontinho a menos. Então um jogo de 6 pontos que o Vasco tem que buscar de qualquer forma essa vitória. O Corinthians, que vem de 5 vitórias seguidas, né? Uma ascensão muito grande no campeonato, estava lutando até pouco tempo pela zona do rebaixamento ali, desesperado. Ramon Dias ele sendo muito contestado, acertou o time e agora vem de 5 vitórias, mas nada que preocupe o Vasco. Foram vitórias também muito justas, muito por detalhezinho, e se o Vasco entrar determinado, tem condições. O Vasco, que ao contrário das 5 vitórias do Corinthians, vem aí de 4 derrotas e um empate. Então 4 derrotas e uma vitória, que foi justamente contra o Bahia, que eu falei aqui que foi um dos melhores jogos do Vasco no campeonato. A transmissão desse jogo vai ficar por conta aí da TV Globo e também do Premier Futebol Clube, né? Globo no canal aberto e o Premier na TV fechada, e a arbitragem vai ficar por conta aí do David Oliveira Lacerda, assistido pelo Fabrício Vilarim da Silva de Goiás e do Douglas Pangum do Espírito Santo. O VAR fica por conta aí do Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Espero aí que a arbitragem não tenha influência. A gente sabe que jogo contra Flamengo e Corinthians tem sempre ali uma questão, uma polêmica envolvendo a arbitragem. Espero que eles tenham aí um bom trabalho e que possa ocorrer tudo certo nessa tarde de domingo. O retrospecto dessa partida aí é favorável ao time do Corinthians, né? Foram 126 jogos, o Vasco venceu 36, empatou 36 e perdeu 54 vezes. Infelizmente aí temos aí, como eu falei anteriormente, um jejum de 15 anos sem ganhar em São Paulo. Então tá na hora do Rafael Paiva quebrar mais um jejum, ele que conseguiu quebrar aí o jejum de não ter vencido o Corinthians também há 15 anos, e no primeiro turno aí fizemos um bom jogo e ganhou. No primeiro turno ganhamos esse jogo aí por 2-0, um jogo importante aí que deu uma ascensão maior ao time do Vasco. Os desfalques, o Corinthians vai ter aí 3 desfalques importantes, né? O Memphis Depay, o Yuri Alberto e o Félix Torres não vão estar atuando nessa partida, enquanto o Vasco vai ter o desfalque do Matheus Cocão, que foi suspenso aí pelo 3º cartão amarelo que recebeu aí no jogo contra o Internacional. A provável escalação do Corinthians deve ser a seguinte: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique ou Kaká e o Matheus Bidu. No meio de campo, José Martínez, Alex Santana ou o Breno Bidon, André Carrillo e o Rodrigo Garro, que na minha opinião é o jogador mais difícil ali de ser marcado, é um cara que se movimenta bastante, e Thales Magno e Romero completando o ataque. O Vasco tem aí algumas dúvidas também do Rafael Paiva, deve vir com a seguinte formação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e o Lucas Piton, Hugo Moura, Galdames, Payet ou Coutinho, Leandrinho, Maximini e o Verrete. Tem aí essas dúvidas se continua com o Maximini ou volta com o Puma Rodrigues, que não jogou na última partida. Na minha opinião, o Vasco tem condições de buscar esse resultado. A gente sabe que é difícil jogar lá em São Paulo contra o Corinthians. A torcida do Corinthians incentiva bastante o time paulista, né? Na minha opinião, eu escalaria o Vasco num 4-4-2, formaria ali a zaga com PH, João Vitor, Pelé e o Wagner Luiz. No meio de campo, Hugo Moura, Jair, Galdames e o Payet, e no ataque eu colocaria ali o Verrete juntamente com o Ryan
para dar ali uma opção melhor ao ataque, né? Botar ali 2 jogadores altos, o Ryan que tem uma mobilidade melhor, eu colocaria ali como um segundo atacante, tiraria ele de ficar tendo a obrigação de jogar ali pelo lado direito do time. Então é uma questão que vem também atrapalhando muito a jovem revelação do Vasco, né? Jogar sempre fora da posição. Ele que sempre jogou como centroavante, vem jogando pelas pontas. Eu acho que isso também prejudica muito o futebol do Ryan. O time do Corinthians tem um meio de campo ali que, apesar de estar sendo desfalque hoje aí com o Félix Torres, é um meio de campo que tem o Garro, principalmente, é um cara que se movimenta bastante, tem uma boa visão, não pode dar espaço para esse jogador. Então por isso que eu colocaria ali o time mais postado no meio de campo, buscando ali as jogadas sem muita velocidade, indo na calma, cozinhando o jogo, deixando o time do Corinthians nervoso, porque a gente sabe que a torcida do Corinthians também cria muita dificuldade quando o time não está pressionando o time adversário. Então eu buscaria ali esse 4-4-2, manteria ali o time com o Vitor Luiz na lateral esquerda, protegendo um pouco mais a zaga. O Piton, que é um cara que ultimamente vem deixando muito a desejar. No último jogo ele até teve uma boa participação, principalmente no primeiro tempo, antes de cansar, né? Ele correu bastante, tentou algumas jogadas, mas errou todos os cruzamentos que ele tinha que ter pro Verratti. Então eu acho que ele está na hora dele segurar um pouco no banco de reserva e dar uma oportunidade maior para o Vitor Luiz para mostrar o seu valor. Ele que entrou nos jogos aí no Campeonato Brasileiro, fez até gol, é um cara que tem aí um vigor físico melhor do que o Piton, apesar de ser mais velho. Tem ali a marcação também melhor, um jogador mais defensivo do que ofensivo, mas também ataca, tem uma certa velocidade. Então eu esperaria ali o Piton e o Leandrinho no banco de reserva, caso o Vasco precisasse de um jogo mais dinâmico pelo lado esquerdo. Eu colocaria ali a dupla Piton e Leandrinho no segundo tempo para poder buscar ali um resultado melhor. Essa foi a minha opinião desse jogão aí de alta tensão, como eu falei, um jogo de 6 pontos, dificílimo, mas o Vasco tem a todo momento buscar esses 3 pontos para poder ultrapassar o time do Corinthians e mostrar também aí por Ramon Dias quem é institucionalmente maior, aí, quem tem mais história, quem é o clube que consegue aí superar todas as dificuldades. Ele viu que o Vasco da Gama é um time de massa, um time que a torcida está sempre apoiando, sempre levando esse time no colo, e ele acabou falando besteira, depois se arrependendo, mas agora é tarde, vai servir como combustível. Vamos buscar essa vitória, valeu? Deixe seu comentário a respeito da partida, curta e deixe aí também a sua inscrição, que é importante para o nosso canal poder estar crescendo aqui no YouTube, valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína, fui!